livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Amém? Ô, glória! Glória a Deus. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Ô, glória a Deus! Aleluia a Deus! Quem achou, diga amém. Amém! Glória a Deus! E vi descer do céu o anjo que tinha achado sua vida. Glória a Deus! Grande cadeia, na sua mão, ele Ô, glória! o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Glória a Deus! e amarrou por 1000 anos. Mas quando aos filhos, e lançou-se no abismo, e ali pegou sobre ele para mais não, para que mais não engane a nação, até que 1000 anos se acabaram, depois de forma que seja solto por pouco tempo, e vi tronos assentados sobre eles, e aquele que foi dado o poder de julgar, e viu a alma daqueles que foram regulados pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta em sua imagem, e não receberam o sinal da testa nem da mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos acabaram. Este é a primeira ressurreição. Bem-aventurado os humanos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder na segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e glória a Deus! Glória a Deus! 1000 anos, glória ao Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o nome de Deus. Queridos, você está aqui, sabe por quê? Porque essa palavra foi para você. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra glória a Deus! É poderosa e muito forte, que fala para o dia de hoje e o dia de agora. Queridos, muita gente tem o costume de dizer assim: olha, Jesus é a cabeça do diabo, e vamos pisar também. O diabo está debaixo dos meus pés. Mas na verdade, queridos, é muito errado nós dizermos essa palavra, porque, queridos, a Bíblia diz que ainda Jesus não pisou na cabeça do diabo. Você sabe quem é que vai pisar na cabeça do diabo? É eu e você, junto com Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que em breve o Deus da paz pisará na cabeça de Satanás e esmagará a sua cabeça, junto conosco, aleluia. Breve o Deus da paz, junto conosco, pisará na cabeça do diabo. Então, queridos, sabemos que já estamos vivendo as últimas horas e os últimos dias. Satanás, no dia que Jesus Cristo morreu, no dia que ele ressuscitou, ele antes deu passeio no inferno e disse: aonde está, ó morte, o teu poder e os teus aguilhões? A Bíblia diz que Jesus pegou Satanás e na mesma hora ele prendeu a Satanás por 1000 anos, e hoje ele está preso por 1000 anos, aleluia, até que tudo se cumpra, queridos. Mas a Bíblia diz que olha o que ele escreveu: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, e amarrou por 1000 anos, aleluia. Satanás, a ordem de Jesus Cristo, foi chamado um anjo de Deus. Vem cá, um anjo guerreiro, um anjo que tem autoridade para prender, um anjo que tem autoridade para soltar, e disse: venha com a chave, ele está aqui a Satanás, prenda ele agora, porque vai ficar preso por 1000 anos, aleluia. Ele não tem poder de atormentar ninguém,
Ele não tem poder de atribular ninguém, mas a vida dos seus demônios que habitam nas regiões celestiais, ele tem poder de atormentar a humanidade, a ordem. Glória a Deus! Mas acontece o quê? Estamos vendo agora que já está acontecendo os últimos dias e as últimas horas. Eu sempre estou pregando, eu sempre estou alertando e eu sempre estou dizendo, não é hora de a gente brigar de posição, não é hora de eu se levantar contra A, contra B, olhar para de A e para de B. É hora de nós pregarmos a palavra de Deus. É hora de nós anunciarmos o Evangelho. É hora de nós proclamarmos o Evangelho. Porque Satanás, nesses últimos séculos, ele está dando ordem aos demônios para destruir o povo de Deus, a humanidade na face da terra. É isso que nós oramos. É isso que nós enchemos do Espírito Santo. Aleluia. Porque, queridos, Satanás, ele está planejando lá no inferno, quando ele for pronto, ele atribular a face da terra. Mas a Bíblia diz que mais quanto, mas ele diz assim, nas suas palavras, louvado seja o nome de Jesus, e lançou-se no abismo, e ali encerrou o poço seco sobre ele, que mais não engane as nações, até que 1000 anos e depois importa que seja sobre o povo tempo. Queridos, agora você vai ver que Satanás ele foi preso por 1000 anos para não atormentar e nem enganar as nações. Mas lembrando, ele vai ser solto por 1000 anos, irmãos. Mas 1000 anos ele vai ser solto, porque vai chegar a era do anticristo, vai chegar a era da marca da besta, vai chegar a era do chifre, vai chegar a era da grande tribulação. As pessoas hoje não dão crédito à palavra de Deus. As pessoas hoje brincam com a palavra de Deus. Hoje nós pregamos o Evangelho. Hoje o apóstolo Paulo diz em suas palavras, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que a luz do Evangelho não tem o que gloriar. Quanto de mim, peço essa grande obrigação, e ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Jesus, ele mandou hoje prender a Satanás. Eu pedi a vida você para pregar o Evangelho. Então, queridos, nós estamos livres para pregar a palavra de Deus. Apesar das perseguições, apesar das tribulações, mas eu creio, aleluia, que hoje, aleluia, nós estamos livres para pregar a palavra de Deus. Tipo de eu e você pregar a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz, prega o Evangelho a tribo e forte tribo, porque Satanás, ele usa como leão, está pulando por aqui e para cá. É tempo da igreja acordar, é tempo da igreja se alertar, porque Satanás, quando ele for, irmãos, a coisa vai ser feia. A coisa vai ser tarde. Aqui na face da terra. Que os dias já estão se abreviando. Vocês que trabalham, você sabe. Antigamente demorava um tempo, não é verdade? O tempo do dia não demorava. Desde antes foi de manhã. Agora já é o quê? À noite. Os dias estão se encurtando. Isso aí a Bíblia diz que haverá sinal no céu e sinal na terra. Você pode ver que rompemos o ano há pouco tempo. Já está chegando outro quinto ano. O que é isso? É a volta de Jesus. Ele já está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Agora eu dou crédito à palavra de Deus. As pessoas estão dando ouvido à palavra de Deus. Você vê que as coisas cada dia mais estão ficando difíceis. As coisas estão indo de mal a pior. As pessoas estão amando mais o bel prazer do que as coisas de Deus. Mora dessa, tem pessoas na novela, tem pessoas em porta de bar, tem pessoas curtindo a vida, tem pessoas olhando a vida, tem pessoas que sobem a vida, tem pessoas que devem, mas não estão na casa de Deus. Hoje Satanás tem planejado com seus demônios para tapar os ouvidos e bloquear
a visão da humanidade. E a mente para que não entenda a palavra de Deus. E você vai ver que Satanás está projetando o seu império cada dia mais. Os demônios estão trabalhando. As pessoas estão ficando sérias. Você vai ver que alguns países já têm a marca da besta. Deus já está sendo lançado. E o que é isso? Cristo está voltando. Oh, glória a Deus! E agora, queridos, quando esse império começar, a Bíblia diz que a igreja vai ser arrebatada. Nós não iremos provar desse grande império que igual Satanás vai planejar aqui na face da terra. Vou procurar de um livro Simone, José, Angélica. Vou procurar os crentes da face da terra, mas não vai achar. A Bíblia diz que o homem correrá do norte para o sul, tentando encontrar a palavra de Deus para vai encontrar, porque essas palavras vão desaparecer. As pessoas vão bater no livro do Evangelho, mas não vai achar. Gente aqui porque não tem pastor para pregar, não tem crente para pregar, não tem obreiro para orar, porque o arrebatamento já aconteceu. A trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, só vou ouvir aquelas pessoas que estão morrendo. E a Bíblia diz, em Tessalônico, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, junto com eles, serão transformados em piscar de óleo, e seremos levados para a glória. E glória a Deus! E as pessoas vão procurar aonde está aquele povo barulhento que tanto pregava Jesus de Nazaré, mas na verdade o arrebatamento já aconteceu. A promessa vai soar, e vão ouvir aqueles que estão na posição que estão com Cristo. E aí, o que vai acontecer? Oh, glória a Deus! O grande torneio aqui na face da terra. Avião desgovernado, carros sem piloto, as tragédias nas rodovias, trens destruídos, sem maquinista. Porque talvez o piloto do avião, ele foi um crente. O piloto daquele carro, o motorista daquele carro, foi um crente. O maquinista também foi um crente. O transatlântico, sim. O governante. Aonde está aquele capitão? Aquele capitão foi arrebatado. O transatlântico do mar se perdeu para a Bíblia. Glória a Deus! O que aconteceu? Foi um grande arrebatamento. A maior história da face da terra. Os grandes jovens vai anunciar. Aconteceu um grande catástrofe. Os crentes das igrejas evangélicas desapareceram em Salvador. Glória a Deus! Os jornais nacionais e internacionais vai dar a notícia e vai dizer: aconteceu uma grande tragédia nos Estados Unidos. O povo que se diz cristão desapareceu. Vai dar notícia na Rússia, vai dar a notícia nos Estados Unidos, vai dar a notícia em Nova York, vai dar a notícia na Síria, vai dar a notícia no Rio de Janeiro, vai dar a notícia na Antártida, aonde estiver crente adorando, na Amazônia, irmãos, em todos os quatro cantos da terra, aonde estiver o crente adorando, queridos, sabe o que vai acontecer? Vai desaparecer. E as pessoas e não vai achar. Mas aqueles que não se viram a Deus de coração, aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, aqueles que não aceitaram a Jesus como Deus Salvador da sua vida, irmãos, vão procurar aonde está o crente para fazer uma oração e a reconciliação, mas não vai achar. É tempo de nós hoje ouvir a palavra de Deus da crédito, pois a Bíblia diz: prepara-te, ó igreja,
para ter um encontro com os seus adversários. E a Bíblia diz que Satanás, ele vai ser solto, e ele vai governar aqui, glória a Deus, vai tirando os irmãos aqui na face da terra. E tentando de ele vai usar uma paz enganosa, vai matar a fome, vai tirar o desemprego. Irmãos, não vai ter mais mortandade, porque vai ter uma paz enganosa na face da terra. Ele vai se nomear como Jesus Cristo. Ele vai sentar no trono de Davi, dizendo que ele é o Messias prometido, por 3 anos e meio, mas vai chegar mais de 3 anos, irmãos, e meio, que as pessoas vão conhecer que ele é Satanás, que ele é o enganador, e a Bíblia diz que ele vai atormentar a face da terra com a calvadeira, e as pessoas vão se lamentar, e aqueles que aceitaram a marca da besta, os filhos sobre a sua mão, já compraram a sua vida para o inferno. Aleluia! A igreja tem que se preparar para o dia do arrebatamento. É tempo de santificar, é tempo de nós fazermos a obra do Senhor, porque o dia do Senhor já está chegando para a glória do Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Já está chegando. Qualquer hora